Que a graça do Senhor Jesus abunde em nossos corações, agora e sempre. Eu quero destacar do capítulo 10 de Provérbios, versículo 27, o seguinte dizer do escritor sagrado: O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que significa o temer a Deus? Já no dia de ontem nós falávamos a respeito desse assunto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O escritor do livro de Provérbios já começa no primeiro capítulo, versículo 7, falando isso. E ao longo do livro, Provérbios nos diz que o caminho para a sabedoria começa com o temor do Senhor. Esse medo, entre aspas, saudável, nos abriga debaixo das asas potentes do Senhor e nos obriga a entregar nossa vida ao Senhor, reconhecendo que não somos nada sem Ele. Quando nos entregamos ao Senhor e pedimos o perdão, Ele em seguida nos leva para nos tornar mais semelhantes a Ele, mais puros. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, diz Isaías capítulo 1, versículo 18. O temor do Senhor é sobre a reverência para com Deus, o respeito para com Ele, o amor, o apreço, mantendo Deus, Pai, seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que em nós habita em alta estima. A razão pela qual muitos não levam a sério a palavra de Deus é que eles não têm fundamento e não têm fundamentados as Escrituras na sua vida. Eles não realizam que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Paulo, na segunda carta a Timóteo, versículo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Essas pessoas simplesmente não levam isso em consideração, ignoram essa situação. Como resultado da ausência desse tipo de temor, desse respeito, quando o incrédulo lê ou ouve os mandamentos de Deus, reage com indiferença, não considera, como o versículo que nós lemos descreve claramente: o tolo despreza a sabedoria e a instrução. No entanto, o serviço fiel a Deus, a obediência a Cristo, estão enraizados no temor do Senhor. Nesse respeito, nessa consideração que nós precisamos prestar a Deus. Os tolos não se importam quando alguém sabe porque eles não estão convencidos. Os tolos não se importam quanto alguém sabe, porque eles estão convencidos de que sabem mais. Eles não procuram apreciar um conselho sábio, porque o orgulho prefere a sua própria versão da verdade. Os tolos acreditam que outras pessoas precisam de muitas instruções, mas eles não. Na Bíblia, um tolo, o termo tolo, não se refere a uma pessoa mentalmente deficiente, mas àquele que se rebela contra Deus, que vive como se Deus não existisse, conforme Salmo 53, versículo 1 nos mostra. Uma pessoa vil e corrupta que não é salva. Podemos evitar a tolice e os erros que produzem ao submeter nossas vidas à instrução piedosa. Apesar de que a correção e a instrução podem ser experiências desagradáveis, os resultados valem a pena e possivelmente deixarmos de ser envergonhados e, pior que tudo, nos livram de passarmos a eternidade no inferno. O oposto de um tolo é uma pessoa sábia. O dicionário define sabedoria como a capacidade de discernir o que é verdadeiro, o que é correto. A sabedoria é a capacidade dada por Deus para realizar a verdade e para implementar a vontade de Deus através da inspiração do Espírito Santo, que reside em cada verdadeiro crente nascido de novo. A sabedoria exige o medo saudável do Senhor.
Devemos aprender a preferir a opinião de Deus sobre a nossa vida a querer seguir o conselho de alguém que não tem ligação nenhuma com Deus. Nós não podemos adquirir sabedoria sem humildade. Por que as pessoas desprezam a sabedoria? Porque elas recusam o temor do Senhor. Se recusam a entender que Deus é Deus. E pensam que não precisam dele. Se rejeitarmos Deus, nós o desligamos de nossa única fonte de sabedoria. Podemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas somos extremamente tolos se não temermos o Senhor e as consequências da eternidade nós as sofreremos. Pais precisam aprender sobre o temor do Senhor e começar a incutir isso na mente dos seus filhos. Sim, pais, essa é a sua responsabilidade. Não pode ser transferida, terceirizada. Não é a EBD. A EBD pode até ajudar, mas ela não é responsável por isso. A escola pode até ajudar, mas também não é responsável. Você, pai e mãe, vocês que são responsáveis para incutir na mente dos seus filhos o temor do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém e amém.